Nosso tema aqui, retrofit de coberturas com sistemas sintéticos de alto desempenho. Então, vamos falar aqui sobre mantas de PVC, TPO, EPDM, etc., né? Esse tipo de grupo de sistemas, né? Bom, então, rapidamente, a gente vai tentar falar, vou estabelecer alguns conceitos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os desafios do retrofit, algumas possibilidades com esses sistemas e mencionar aqui 2 casos reais, ok? Bom, quando a gente falou de retrofit, né, a Camila fez um comentário hoje aqui que eu concordo plenamente com ela, mas eu fui buscar um pouquinho, então, o que efetivamente significa retrofit. Achei uma definição interessante no site da Prefeitura de São Paulo, e que eu destaquei que, dentro do mercado da construção civil e arquitetura, esse conceito está relacionado com revitalizar, modernizar, atualizar. Efetivamente, envolvendo também, se eu tiver que atualizar, em relação às normas técnicas que aquela cobertura tem que atender, né? Isso visa preservar o imóvel, fazer melhorias, enfim, requalificar e valorizar o imóvel. Então, são palavras-chave que eu achei muito interessantes quando a gente pensa na palavra retrofit, para poder entender o que significa isso, né? Neste sentido, então, de readequação do espaço, o que eu vou buscar nessa readequação? Então, pensando, por exemplo, que a minha cobertura vai passar a ser, por exemplo, uma área habitável, antes não era, ou que eu vou transformar essa cobertura numa área de convivência ou de recreação, ou até numa área verde, né? Por exemplo, um jardim, uma horta. Essa foto que está aí do lado é uma foto da cobertura do Shopping Eldorado, em São Paulo, né? Um caso bem interessante, onde eles estabeleceram, criaram uma horta, né? Eles usam um processo de compostagem dos alimentos que sobram, né, na praça de alimentação. Isso tem todo um processo de reciclagem, e dá para ver, acho que nessa foto, que tem muita umidade em volta, né? Então, tem muita água, a gente tem uma horta lá em cima, e essa cobertura está sempre exposta à umidade por conta dessa nova utilização. Então, a gente também tem um monte de equipamentos, etc. Essas lajes também podem passar a ser uma laje técnica. Então, eventualmente, eu não tinha, mas vou passar a ter equipamentos, por exemplo, placas solares. Então, isso passa a ter outra função. Ou eu posso ter uma área mista, assim como nessa foto também, além dessa área em que eu criei uma área verde, né, para o Major, eu também tenho a minha área técnica, então eu posso ter um misto de tudo. E quando eu falei em normas lá atrás, por exemplo, uma certificação LEED, então pode ser algo, né, que eu queira requalificar minha cobertura para passar a ter uma certificação LEED. Então, dentro de todos esses conceitos, a gente está falando de retrofit. E com os sistemas sintéticos, a gente pode trabalhar todo esse tipo de solução hoje em dia também. Basicamente, quando a gente vai escolher um sistema de impermeabilização, tem vários requisitos que a gente precisa atender. Então, pensando numa obra nova, então eu preciso pensar na pressão hidrostática, ou na frequência da umidade, exposição do sol, exposição a cargas, movimentação da base, extensão dessa aplicação, os requisitos de desempenho, máxima racionalização construtiva, máxima construtibilidade, adequação às instalações existentes, custo compatível com o empreendimento e durabilidade do sistema. Muitos desses itens já mencionados aqui dentro das palestras que vieram antes de mim e que provavelmente vão ser ditas mais à frente. Então, está tudo aí. Mas, quando a gente fala de retrofit, aí eu, particularmente, elenco esses 10 itens que eu acho muito importantes, né? Algumas coisas que o Granato já mostrou aqui, que a gente discute quando a gente fala de patologia, né? Eu sempre me preocupo muito em antes de eu olhar para uma cobertura, que eu vou ter que fazer um retrofit, uma nova impermeabilização, né? A Camila mostrou algumas questões, eu tenho uma preocupação de ter que remover tudo, né? E muitas vezes ela mencionou entrar com um sistema, né, sem ter que remover aquilo que está lá, mas eu acho muito importante sempre seguir esses 10 passos. Então, identificar o que está lá, efetivamente, né? O Granato mostrou uma foto, que eu vou mostrar aqui também, peguei dele também aqui para o slide seguinte. Se eu não sei o que tem lá, né, eu posso ter muita surpresa. Então, avaliar o sistema de drenagem. Eu já vi muita situação em que a gente faz todo o retrofit, pensa na impermeabilização e esquece do sistema de drenagem. Será que ele está funcionando? Ele está adequado? Eu preciso pensar nele também, né? Senão eu crio uma piscina lá em cima depois. Conferir caimentos, checar condições desse substrato, ensaiar e testar, né? Se eu for entrar com um sistema de, por exemplo, de manta de PVC fixado mecanicamente, será que aquele substrato que está lá suporta, né, uma carga de vento de um sistema fixado mecanicamente? Então, eu tenho que ensaiar, tenho que testar antes. Mapear as interferências, né, para poder fazer um bom projeto, cadastrar a geometria, registrar com fotos, levantar as condições ambientais
e falar com as pessoas, falar com as partes envolvidas, ouvir a história daquela cobertura. Quando a gente fala com as pessoas, a gente descobre um monte de coisa importante para pensar nos próximos passos, né? Enfim, diagnosticar antes de projetar. Quando a gente fala em retrofit, quando eu falo que eu vou fazer uma nova impermeabilização, é muito importante fazer um diagnóstico antes do que tem lá, né? Porque a vida, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Então, como disse aqui o nosso amigo Granato, né, a gente vai lá procurar, né, e encontra. A gente puxa uma pena e vem uma galinha. É bem assim, né? E para não ter esse tipo de surpresa, né, a gente precisa seguir aqueles passos anteriores, né? Porque numa bela manhã de sol, é isso que acontece, né? Esse é um caso interessante, né, que eu fui avaliar o que aconteceu, que o cliente executou uma impermeabilização sobre o sistema de proteção mecânica existente, né, passou uma membrana líquida, e isso aconteceu no dia seguinte? Não, isso aconteceu 9 meses depois. Né? E aí, 9 meses depois, eu falo, olha, com bolhas. Né? E aí a gente passa a fazer todas as perguntas para tentar fazer aquele recall, né? O que aconteceu lá para trás? Falar com as pessoas, ouvir o histórico, procurar entender, pesquisar, olhar o que tinha antes. E aí ele conta toda uma história para nós que nos leva a concluir que, bom, ele já tinha ele tinha lá um sistema com uma manta asfáltica, com a proteção mecânica, e aquilo já estava com problema, resolveram fazer um retrofit. Queriam criar uma área utilizável naquela cobertura, né? Então entraram com um sistema de poliureia. A poliureia deu problema. Depois disso resolveram, e aí a discussão foi, não, mas a poliureia ela é impermeável a vapor. Houve aqui um problema, soltou, então você precisa de um sistema permeável a vapor. Então aí ele pegou e passou para um sistema acrílico, entendendo que aquilo era permeável a vapor, né? E durante 9 meses funcionou e depois começou a aparecer essas bolhas. Aí você começa a olhar onde estão as bolhas estão perto das juntas das placas de proteção mecânica, que estava por baixo, ou sempre nos pontos mais baixos e próximos a ralos, né? Então, aonde que estava acontecendo isso? Por onde a água estava ou mais acumulada, ou por onde ela estava conseguindo aliviar a pressão e sair. Quando a obra foi executada? A obra foi executada num período de inverno, um período frio. E quando as bolhas aconteceram? 9 meses depois, num período extremamente quente, né? Então, quando houve essa mudança drástica de temperatura, isso começou a sair e começou a gerar as bolhas. E aí veio a pergunta, mas esse sistema não é um sistema permeável a vapor? Bom, esse aqui eu tirei de um guia, a FERFA, é um guia lá na Inglaterra, a FERFA é uma associação na Inglaterra que é do mercado de pisos. Mas no mercado de pisos a gente sofre os mesmos problemas que a gente sofre ali com as membranas. Elas só têm funções diferentes, mas elas têm métodos de aplicação, o substrato, a situação em que elas são aplicadas, são muito parecidas com as dos pisos, né, dos RADs, né, os revestimentos de alto desempenho. E ele diferencia bem lá no guia essa questão da umidade natural do substrato, né, e de uma umidade gerada por água aprisionada lá dentro. Então, o que ele tinha lá? Ele tinha um sistema com uma manta asfáltica. Entre a manta asfáltica e o contrapiso, ele tinha água, vamos dizer, acumulada, né, retida ali, um volume mais alto. E quando isso tendia a evaporar, isso gerava uma pressão que uma umidade natural normalmente não geraria, e talvez o sistema desse conta dessa permeabilidade natural, né? Tem artigos técnicos que mostram que, às vezes, esse tipo de pressão pode gerar tensões de aproximadamente 3 a 4 MPa. Bom, 3 a 4 MPa pode ser muito mais alto do que a aderência dessas membranas ao substrato e, às vezes, muito mais alto do que a própria resistência à tração do concreto ou da argamassa, que está ali embaixo. Então, às vezes, isso não sai só a membrana, às vezes sai com tampa e tudo. Sai com, você vê lá, você olha por trás e tem até restos do substrato aderido na membrana, porque as tensões são muito altas, né? Quando a gente fala em medir, e a gente fala lá nos 4% de umidade, muitos dos materiais, muitos dos produtos mencionam esse número, né? Esses 4% me garante aqui uma umidade, é um limite, né, que está relacionado com essa umidade natural. E quando a gente fala daquilo, a gente está falando de algo totalmente saturado, com muita umidade. Não sei se vocês sabem,
4% de umidade significa 75% de umidade relativa do ar dentro do poro do capilar. Já é bastante água. Né? Já é bastante água. Mas aquilo é gerado por pressão hidrostática, que gera, né, um volume muito alto, e que a permeabilidade do material, o coeficiente de difusão dele, não permite passar. É muito mais, né, do que dá para passar. Quando a gente fala, então, dos sistemas de mantas poliméricas, né, então aqui eu fiz uma breve introdução, falando, então, desses conceitos, né, e desses desafios. Né. Então, falando um pouquinho dos sistemas, o que se permite fazer hoje em termos de sistema? Quando eu comparo mantas poliméricas com sistemas do tipo manta asfáltica ou membranas líquidas, eu costumo agrupar manta asfáltica e membrana líquida, eu comparo com uma massa de modelar, né? Em que com aquele material eu consigo fazer muitas coisas, muitos detalhes, mas quando eu venho para as mantas poliméricas, esse tipo de sistema eu comparo com um Lego, né? É aquele tipo de sistema, aquele tipo de solução em que eu preciso ter as peças certas, né, para conseguir montar o meu brinquedinho. Né? Então, aqui, a gente tem uma série de possibilidades. Esse é um sistema bem completo, porque a gente, às vezes, conhece o sistema, quando a gente fala da manta, a gente pensa nela, efetivamente, mas esse é um sistema que tem muitos acessórios e que devem ser considerados. Né? Esse é um sistema bem completo, onde, só para dar um exemplo, onde existe um substrato, um primer para melhorar a aderência de um sistema de barreira a vapor. Isso aqui é uma barreira a vapor, é praticamente uma manta autoadesiva, né, com 0,8 milímetros de espessura. Em cima disso, um adesivo, um isolamento térmico, que aí pode ser vários tipos, você pode ter Pirch, SPS, EPS, tem vários tipos de materiais que você pode utilizar. Um outro adesivo. Isso daqui é o que a gente chama de coverboard, então isso é um material que tem a função de distribuir as cargas, né, aqui de cima, para aumentar a durabilidade do sistema de isolamento térmico, e ele também é feito de materiais que garantem também bom comportamento a fogo, se você precisar disso também. Aqui já vem eu posso ter um sistema aderido da manta, então aqui um adesivo, a manta, e o que vocês estão vendo aqui, essa telinha aqui no meio, é um sistema de detecção de vazamentos. Então, hoje você consegue ter acoplado como parte de acessório um sistema de detecção de vazamentos, que vai estar ligado a pontos de monitoramento. Esses pontos de monitoramento você pode ter um monitoramento no local, então eu vou lá, identifico, ligado, ou eu posso ter sensores nesses pontos que, ao ter o vazamento, ele te manda um sinal para um sistema, para um computador, uma central, que vai te mandar um aviso no celular dizendo, vazou, corre lá. Né? Então, a gente tem, os sistemas hoje em dia avançaram bastante, a gente tem muito mais do que simplesmente uma manta. A gente tem que pensar aqui como sistema, e isso nos permite muitas possibilidades pensando em retrofit. Né? Esse aqui, por exemplo, é um sistema que, fazendo uma conta aqui, incrementa mais ou menos 6 quilos por metro quadrado, muito pouco. Aqui é um exemplo, né, dos pontos de monitoramento. Então, um sistema, um tubo que aquela malha vai estar ligado aqui, vai ter um cabo, onde eu vou poder fazer a ligação com os eletrodos para poder fazer a medição e buscar os pontos de vazamento, ou aqui dentro pode estar o sensor, que vai te mandar o sinal lá para o seu ponto. Aqui tem uma pessoa da empresa que faz esse tipo de sistema fazendo o monitoramento lá no local. Não sei se o Fornazaro está aqui, não está, né? Então, o Fornazaro é uma referência aqui no Brasil para esse tipo de sistema, que conhece bastante, que pode fazer uma palestra fantástica em relação a isso. Então, tem 5 minutos. Aqui é um exemplo, né? Quando eu falei em utilizar uma cobertura para uma área técnica, né? Então eu vou passar, eu não tinha, vou passar a ter. Quando eu penso num sistema de manta, todo mundo, a preocupação que a Camila colocou, que o Granato colocou, bom, agora eu vou furar meu sistema de impermeabilização para colocar um equipamento. Né? Então, aqui o que vocês estão vendo na imagem são todos os suportes para as placas fotovoltaicas, e tem sistemas aqui que você pode fixar o suporte na manta, soldar, sem ter um parafuso fixando. E esses sistemas, hoje em dia, são testados para normas americanas e requisitos de seguradoras, por exemplo, como uma FM Global. Isso aqui é um ensaio para poder verificar
a resistência a arrancamento, porque essas placas aqui vão estar sujeitas à tensão de vento, etc. Então, isso também tem que passar. Então, tem todo um trabalho para esse tipo de sistema. Isso são soluções, inclusive, que tem com esse tipo de ensaio, para isso poder ser aprovado até por uma seguradora e você ter desconto aí, né, nas apólices. Aqui são vários, hoje em dia, norma não falta, né, para esse tipo de sistema, então é importante comentar que existe um monte de norma, guia, etc. O Zé Miguel está aqui também, né, então a gente hoje também já está começando a conversar sobre, né, revisar também as nossas normas brasileiras, e aí tem um monte de referência que a gente pode ter para esse tipo de revisão. Quando a gente fala nesse tipo de sistema, e for um sistema fixado mecanicamente, o dimensionamento, a importância do vento é muito importante, isso é um ponto muito importante, a gente às vezes não pensa nisso, a gente fala que a gente mora num país abençoado por Deus, que aqui não tem furacão, que aqui não tem esse tipo de problema. Mentira, tem muito, e está crescendo, está aumentando. A gente precisa tomar cuidado com isso, isso precisa ser parte do processo, tem que haver um dimensionamento, não tem uma receita de bolo do tipo, não, coloca lá uma fixação a cada meio metro. Não dá, né? Tem alguns números mágicos que a gente consegue utilizar com uma certa precisão, que dá para dar um bom chute, não é meio metro, é bem menos, né? Mas é muito importante ter isso, né, como parte de um projeto para resguardar todo mundo no processo. Desde o fabricante, o projetista, o executor e o proprietário, né? Isso é um item importantíssimo do processo. E tem muitas variáveis. Detalhamento, né? Então, a partir do momento que eu tenho muitas peças, isso é um sistema mais complexo, isso precisa estar muito bem detalhado, né? A gente vira e mexe, vai para a obra, né, para dar atendimento ao cliente, e a gente vê que o detalhamento não está bem feito, falta detalhe, falta informação, e aí a gente tem que resolver na obra. E quando você vai resolver na obra, não é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente tem uma série de variáveis aí isso cria um problema muito sério, né? E quando a gente tem o detalhe, o resultado na obra é muito melhor, né? Bom, e aí, para terminar, né, então, 2 cases de retrofit bem interessantes com esse tipo de sistema de manta de PVC, FPO. Esse aqui, por exemplo, deixei o nome em inglês, como estava lá, porque achei interessante, né? Então, aí é a Prefeitura de Chicago, né, se veste de verde, né, com uma pele verde. Então, isso aqui é uma cobertura, um prédio. Essa obra aconteceu no período entre planejamento, projeto e execução, entre 1998 e 2001, são 3.600 metros quadrados, para a implementação de um telhado verde. Aí foram utilizadas 20 mil mudas de 100 espécies. Isso se tornou uma área de convivência, né, ali no edifício. Isso foi possível também porque o prédio tinha sido projetado para muito mais andares do que ele tinha, então aquela laje ela tinha uma sobrecarga prevista de projeto para um piso convencional, não para uma cobertura. Tinha capacidade até para receber árvores, se fosse necessário. E a implementação dessa área verde, né, reduziu a temperatura interna, né? Então, enquanto os vizinhos tinham lá medições de temperatura em torno de 70 graus Celsius na cobertura, eles mediam 32. Isso economizou por ano para eles $10 mil com redução de energia, né? Isso levou a uma redução de energia de 30% no interior. Essa área verde absorvia 75% da água de chuva, então isso diminuía a velocidade com que essa água chegava no sistema de drenagem da cidade, né? Reduzia ruídos, uma medição aí de menos 40 decibéis, importante, com uma durabilidade prevista antes do telhado verde, em torno de 20 anos, a previsão passou a ser de mais 50 anos após essa implementação. Aqui uma outra foto em perspectiva. E, para finalizar, o último case, esse aqui é um edifício da década de 80, 90, que foi revitalizado entre 2017 e 2020, 13 mil metros quadrados. Também foi implementado um telhado verde, aí junto com o sistema de placas fotovoltaicas, então aqui, de novo, uma área mista, que passou a ser com várias funções. Foi feito todo um dimensionamento de cargas de vento, aí foi utilizado um FPO de 2,5 milímetros, com sistema de detecção de infiltração para uma durabilidade prevista, né, maior do que 25 anos. Tá? Isso aqui na Alemanha, em Munique.
Então, são dois exemplos aqui que eu queria passar, falando em retrofit, né, com esse tipo de sistema. Aqui dá para ver uma outra imagem da cobertura. Enfim, as mantas aí nos constituem um componente, a manta em si, né, que é aquela que a gente fica focado nela, né, a gente fala na norma, ela é um componente de um sistema com muito mais itens, que permite dezenas de possibilidades, né, para muitas oportunidades de retrofit em coberturas. Esses sistemas podem atender aí grandes expectativas de durabilidade, né, visando instalações que demandam longo tempo de retorno. Quando eu penso numa placa fotovoltaica, eu não posso pensar num sistema que vai durar 10 anos, 15 anos, porque a placa vai durar 25. Então, o sistema tem que acompanhar a durabilidade daquilo que eu vou colocar em cima. Né? E o retrofit da cobertura, como emprego desses sistemas, podem gerar grandes ganhos financeiros, benefícios ambientais e de imagem institucional, como deu para perceber na apresentação. Tá bom? Acho que eu cumpri meu tempo. Muito obrigado.